Olá, queridos companheiros de jornada, amigos e irmãos. Estamos aqui na continuação dos vídeos Penas e Gozos Futuro. E no vídeo de hoje nós vamos falar da natureza das penas e dos gozos futuros, das penas temporais, e também vamos falar do bem sofrer e do mal sofrer. As penas e os gozos futuros da alma após a morte nada tem de material. Esses gozos e penas são muito mais vivos para o espírito do que para o encarnado, pois o espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável, já que a matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 257. O homem faz ideias grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura e só compreenderá melhor à medida que se for esclarecendo ou conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus, e está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição desmedida, nem quaisquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte da suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De rosto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram, mais que eles, e a ela aspiram, mas isso é para eles um motivo de estímulo e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para isso. Mas com calma, com a consciência pura, sentem-se felizes de não terem de sofrer o que sofrem os maus. O sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produzem. Digamos, proporcionais ao grau da sua inferioridade, claro, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podem-se resumi-los assim: cobiçarem tudo o que lhe falta, para serem felizes, mas não poderão obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem atingi-la através da mágoa, ciúme, raiva, desespero decorrentes de tudo e que os impede de serem felizes. Remorso e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. E é isso que os tortura. Que não se pense que os espíritos foram bem-aventurados, estejam só em contemplação na eternidade. Não. Isso seria uma felicidade estúpida, monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo, além do que eles conhecem e sabem todas as coisas e empregam-se proveitosamente a sua inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Como se vê no céu como na terra, a cada uma segundo as suas obras. Vamos falar um pouquinho das penas temporais. Essa denominação se refere às penas e provações que o espírito sofre quando no mundo material, isto é, quando ele está encarnado. O espírito reencarnado encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Ao ocorrer a morte do corpo físico, o espírito não sofre mais as suas dores físicas,
seus sofrimentos serão morais. E segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes do que as do corpo. Então, numa nova existência, ele pode ser ainda mais infeliz. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa da sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. As penas e tribulações da vida são expiações de faltas cometidas em outras existências, ou consequências de faltas de existência atual. Mas as vicissitudes da vida nem sempre são punições de faltas. Podem ser também uma expiação. Às vezes são provas impostas até por Deus, ou escolhidas pelo próprio Espírito, antes da reencarnação, para fortalecer assim ou compensar, talvez, faltas cometidas em algumas existências. Porque quando não temos mais o nosso corpo físico, o nosso entendimento é bem maior. A nossa visão é muito mais ampla. E aí a gente começa a ver como a gente errou e como a gente também não fez por onde para merecer as benesses de que a gente queria e pedia quando encarnado. Mas, à medida que os espíritos se purificam, eles vão se encarnando em mundos mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e se lavado de todas as suas manchas para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Outros sim, nos mundos em que a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e os sofrimentos físicos são menos vivos. Assim, a reencarnação num desses mundos já é uma recompensa. O homem que, sem praticar o mal, nada fez para libertar-se da influência da matéria, não deu nenhum passo na direção da perfeição. Então, ele deve recomeçar numa existência semelhante à que ele deixou. Ele fica estacionário e assim prolonga os seus sofrimentos, a sua expiação. Há também pessoas para as quais a vida flui serenamente, sem preocupações e cuidados. Por isso não tem necessidade de fazer coisas para si mesmas. Mas essa existência aparentemente feliz não significa que nada tenha que expiar de uma existência anterior. Podem ter escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que essa escolha não as ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. O espírito não pode adquirir conhecimentos nem elevar-se, senão através da atividade. Por isso, cada qual terá de prestar contas da sua inatividade voluntária. Durante a sua existência, essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Finalmente, há pessoas que, sem serem más, todavia, tornam-se pessoas infelizes por causa do seu caráter. Ora, essas pessoas seguramente não são boas e expiarão a sua falta pela visão daqueles que tornaram elas infelizes. Depois, numa outra existência, eles vão sofrer aquilo que fizeram outros sofrer. Bem sofrer e mal sofrer. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Está lá as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no capítulo 5, versículo 5. Em nosso mundo, todos sofrem, tanto o que vive no mais suntuoso palácio, como o que vive no mais obscuro casebre. Nosso mundo é um planeta de expiação e de dor, e como decorrência, todos os que nele habitam experimentam a dor, seja ela de natureza física ou moral. É importante, no entanto, que a dor que acomete o ser humano seja sempre suportada com resignação, calma, paciência, estoicismo, sem murmúrios, sem blasfêmias.
Somente aqueles que assim procederem se enquadram na máxima de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Somente as expiações bem suportadas são suscetíveis de impulsionar a criatura a um mundo mais feliz. Por outro lado, aquele que se revolta, que blasfema, atribuindo a Deus as suas injustiças, as suas dores, ou reclamando que a justiça divina o marginalizou, está perdendo uma oportunidade ímpar de se elevar espiritualmente. Jesus desceu ao nosso orbe para aqui desempenhar também a mais fulgurante das suas missões. Um espírito puro que ele era, nada tinha que espiar ou resgatar na terra. No entanto, sofreu os piores vexames, as penalidades do açoite e até o sacrifício infamante de uma cruz. Porém, o fez resignadamente, no silêncio, e as únicas palavras que ele pronunciou foram: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho segundo o Espiritismo contém uma comunicação do espírito de Lacordaire no seguinte teor: o militar que não é enviado ao combate não fica satisfeito porque o repouso da luta não lhe proporcionará nenhuma promoção. Sede, portanto, como militar, e não busqueis um repouso que vos enfraqueceria o corpo e entorpeceria a sua alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Nela não há o fogo da batalha, mas sim os amargores da vida, que muitas vezes requerem mais coragem do que um sangrento combate. Está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 76. Quando alguém se sentir assolado por uma mágoa profunda ou uma contrariedade, deve se esforçar para se tornar superior, dominando assim os acessos da impaciência, da cólera e do desespero. Tudo fazendo para sair vencedor da peleja. E isso é possível, pois Jesus afiançou que o seu fardo é leve e o seu jugo suave, deixando entrever que Deus não coloca em nossos ombros um fardo que não podemos carregar. Ninguém deve jamais, ainda que por um só instante, do incomensurável amor do Criador pelas suas criaturas. É uma coisa que não devemos nem sonhar, ao contrário. É o desvelo do nosso Pai Celestial e dos Espíritos benfeitores sobre nós, que executam a sua vontade por aqueles que passam por agudas fases de sofrimento na terra. O olhar paternal de Deus está sobre as criaturas e principalmente sobre os que passam pela fome, pelo frio, pela nudez. Se Deus permite que o homem sofra, é porque Ele quer o aperfeiçoamento de todos os seus filhos, e a dor é um buril que lapida a alma. Mas deseja também que tudo seja suportado sem revolta, sem lágrimas e, sobretudo, com a consciência de que a dor que o acomete é consequência dos erros do passado, os quais requerem reajustes perante a justiça divina. O Espiritismo é uma doutrina que faculta aos homens conhecer a razão dos seus sofrimentos, ao passo que as doutrinas que consagram a vida única do Espírito na carne vedam aos homens o conhecimento das razões de suas dores e padecimentos, que sempre têm as suas raízes em transgressões perpetradas em vidas pretéritas. A doutrina espírita, através de um dos seus postulados básicos, que é a lei de reencarnação, demonstra aos homens de sobejo que ninguém sofre sem uma razão, remota ou recente, e que o sofrimento é sempre uma herança do chamado pecado. Capacitando-se de que o sofrimento tem uma causa e que ele deve suportar tudo com resignação e conformação. O ser humano, através dos ensinamentos do Espiritismo, fica sabendo que após o reajuste perante a justiça do Criador, se não honrar
e não houver novas transgressões, não experimentará novos sofrimentos e vai se aproximar mais de Deus. O seu espírito, então, passará a palmilhar as veredas do progresso espiritual, pois Deus quer que todos os seus filhos sejam sábios e que procurem cada vez mais se aproximarem da perfeição. O ferrete da dor faz as pessoas buscarem meios de se melhorarem. E por isso é um dos instrumentos de que a justiça divina se serve para impulsionar os homens rumo à pureza espiritual. Porquanto o reino dos céus pertence aos misericordiosos, aos pobres de espírito, aos brandos, aos pacificadores, aos simples de coração, e todos devem ter a certeza de que, ajudando-se a si próprio, o céu os ajudará. Graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos ter esses ensinamentos em nossos sentimentos, nossos corações, para sermos acalentados pelo amor do nosso Mestre Jesus e do nosso bem-amado Pai. Que assim seja. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.